Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Boa tarde, João. Tudo jóia? Tudo bem? Como é que tá aí? Posso falar onde você tá, né? Tá bem Claro, longe daqui. Eu tô. estamos aqui em Até Sinop uns agora. dias atrás você estava aqui pertinho, aqui no oeste do Paraná, né, em Cascavel. E eu tô aqui em Toledo. E agora você está em Sinop. Viemos abrir uma filial da G-Trade aqui, expandir os negócios. Nortão do Mato Grosso. Então, que bom. Primeiro eu quero desejar para você e todos os seus colegas, né, da G-Trade e o Marcelo, que é sócio, né, da G-Trade, eu lembro uma vez você disse para mim assim, ó, eu sou assessor de investimento. Isso. E aí eu fico imaginando o que que você deve ter passado essa semana. Ainda mais eu acabei de terminar uma pós de geopolítica na PUC Paraná. E aí a gente estudou a teoria, as teorias que regem a geopolítica e tal. Então o grupo da pós ali, todo dia tem um debate ferrenho ali, não falta assunto pra gente conversar, né? Não falta, né? E eu sou de um tempo, né? Eu não gosto de falar muito esse negócio que eu sou de um tempo, que dá a impressão que eu sou velho. Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu sou de um tempo que as informações chegavam até a mim. Eu trabalhava no DERAL, fiz carreira no DERAL no Paraná. 37 anos no Deral, então eu vim lá dos anos 80, do início dos anos 80, que as informações chegavam para mim a cada 15 dias, né? Eu recebia um caderninho da Agência Safras de Porto Alegre, o pessoal do Deral trabalhava dessa forma, né? Com todo tipo de informação possível, e a gente era aquelas informações que nós tínhamos, o resto nós tínhamos que correr atrás delas, né? Entrar no Fusquinha, entrar no carrinho sem ar-condicionado e correr atrás da informação. Então, eu sou muito agradecido a essa evolução tecnológica que permite que a gente tenha tanto acesso à informação. E aí eu ouço, às vezes, as pessoas dizerem assim, ah, mas tem muita informação. Eu falo, ah, tem todo tipo de informação. Você vai buscar aquela que você que é conveniente para você. E você tem que ter, né, uma condição para isso. Aí você falou do curso que você fez, né, de pós em geopolítica. Eu também fiz, né? Eu fiz na FAI em Curitiba, que entrou geopolítica porque era agribusiness, né? Até o nome do curso. Especialização em agribusiness. E isso já faz algum tempo já que eu fiz, né? Faz bom tempo. Depois, que nós começamos a trabalhar com o mercado global, a partir da Organização Mundial do Comércio de 1995, a gente começou a olhar o mundo lá fora de uma forma diferente, né? E tudo mudou muito de lá para cá, né, Marcelo? Fazendo assim, só para um início de conversa, né? Que nós crescemos, né, no agronegócio a partir daí, que nós abrimos de mercado. Então, não tem como você não olhar para o mundo, não tem como. E talvez essa mudança ela tenha sido muito rápida e os próprios produtores não assimilaram ela ainda, na minha opinião. Eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, de fazer com que eles entendam isso. Olha, vocês fazem parte de um negócio que não está aqui na cidade onde vocês moram, não está nem só no estado, nem no país, né? É global. E você tem que começar a se inteirar disso e falar sobre isso. Por isso eu vou entrar nesse assunto com você essa semana, porque essa semana foi terrível. Quando o Trump falou que ia ele levar o Irã à idade da pedra, o que ele queria fazer lá, né, aquela ameaça que ainda bem que acalmou, né? Os ânimos se acalmaram devido o Estreito de Hormuz está fechado, ainda está parcialmente fechado, né? Sim. Eu me assustei com aquilo, me assustei. Falei, caramba, o que está acontecendo, né? Estou há tanto tempo trabalhando no agronegócio, sabendo que as negociações elas se ampliam na medida que você faz negócio com o maior número de países. Com o Brasil foi assim, e de repente você vê uma espécie de colapso, né? Devido a essa crise no Oriente Médio. E eu imagino vocês que têm que saber disso, conversar com o produtor, mostrar para eles que
que ele faz parte desse contexto, que tem que olhar à frente, e não adianta olhar só o presente, olhar sobretudo o futuro, né? Eu imagino que vocês devem ter passado. E nós estamos chegando no final de semana, vamos dizer assim, salvos, né? Salvos, embora tenha acontecido isso tudo. Eu não sei, eu queria que você me passasse uma impressão de vocês sobre o que está acontecendo hoje no mundo, já que você falou tanto de geopolítica com os seus colegas, né? E o que que nós podemos esperar, por exemplo, quem está com a soja que não vendeu ainda, né? Hoje a soja teve um momento um pouco diferente, né? Tem uma greve na Argentina dos caminhoneiros, que estão em plena colheita da soja, e o que o produtor de milho pode esperar também, né? Eu vou deixar a palavra com você, você faz aí inicia essa conversa comigo, né? A partir daí não tem como não iniciar falando da guerra, falando do conflito, mas o negócio nosso é chegar até o produtor e passar uma mensagem para ele se posicionar com relação a tudo isso que está acontecendo. É isso aí. Pode falar, Marcelo. A gente vive um período de muita alteração nas cadeias globais, né? A gente viveu o maior período de paz da história. Teve até o Fukuyama, se não me engano, escreveu um livro, O Fim da História, onde ele achou que o capitalismo venceu, o liberalismo venceu, os países iam só ver que é mais vantajoso fazer comércio do que fazer guerra e tudo ia dar certo. Acontece que ainda sobraram ditaduras revisionistas que não gostaram do papel limitado que eles acabaram tomando na história. E agora a gente está vendo de volta o mundo conflituoso que na verdade sempre foi, né? Claro que amplificado pela potencial militar dos países e também a notícia chega muito mais rápido, igual você falou, né? Então isso traz muito mais volatilidade que traria, né? O mesmo movimento hoje traz muito mais volatilidade que traria anos atrás, porque no momento que moveu uma tropa, invadiu, pisou numa ilha, já tem a Reuters publicando, todas as agências de notícia repercutem, os traders já estão olhando o que está acontecendo, já fazem projeções futuras, expectativas, o mercado muda num piscar de olhos, né? Então isso traz um componente muito grande de dificuldade, de complexidade para o mercado. Em contrapartida, a volatilidade é a oportunidade, né? Se a gente tem visto aí o preço da soja em reais por saca estável e não anda há muito tempo, quando oscila pouco, o Chicago sobe, o prêmio cai, aí agora mesmo com o Chicago subindo, o prêmio mais firme, o dólar caiu, e no final em reais por saca tá lá R$ 2 para cima, R$ 2 para baixo, não muda muito. Então, a questão da volatilidade, se a gente souber utilizar ela a nosso favor, aproveitar os momentos de euforia e pânico para ir fazendo as posições, as vendas, né, de cada componente separado, a gente viu a soja saindo do começo do ano de 10,60, bateu 12,30 dólares por bushel, então subiu quase 2 dólares por bushel. Só que se for ver em reais, do final do ano, do comecinho do ano de janeiro, que ainda era soja velha, para cá o preço foi cair. Então, como que Chicago sobe tudo isso e o preço piora para a gente? Então, a primeira coisa que isso demanda é profissionalização do mercado brasileiro. Essa crise atual que a gente vê, recorde de RJs, é 100% ligada à comercialização. Todos os momentos teve algum momento de margens, né, positivas, ainda que pouco positivas, e aí o produtor acabou especulando, não garantindo lucro, e aí ele acabou realizando prejuízo, né? Então, no geral, essa parte da geopolítica a gente está vendo, principalmente pós-pandemia, onde todos os agentes globais viram que você não pode depender tanto de um país longe só porque é mais barato, que você tem essa parte do offshore, né? Então, toda a indústria do mundo está na China. E aí descobriram que se a China parar, você não tem máscara, você não tem álcool em gel, principalmente naquele momento, você não tem como seguir sua cadeia produtiva. E aí o mundo passou a olhar para o near shore, né, que é perto, e o friendly shore, que são países amigáveis na parte ideológica. E aí a gente viu uma realocação das cadeias, todo mundo tentando tirar as indústrias da China, reduzir a dependência. Depois a gente viu o Putin invadindo a Ucrânia, petróleo subiu, a gente começa a descobrir qual país produz, quais são as rotas marítimas, quais são os gargalos, os estreitos que impactam na cadeia global, nos fluxos de frete, né, da onde vem insumo, para onde vai grão, e tudo isso impacta diretamente na formação de preço.
né? Então, agora, esse último evento aí do Estreito de Hormuz, o pessoal descobriu que lá sai muito fertilizante de lá e outros insumos que fabricam outros produtos, outros insumos para a gente. Então, se não tem enxofre, não fabrica fósforo. Então, a Mosaic está reduzindo, vendendo minas de fósforo aqui, parando totalmente porque não tem como continuar trabalhando. Então, assim, tudo isso vai quebrando a cadeia produtiva e com o tempo tudo deve se ajeitar, mas a gente vai passar por períodos turbulentos, ainda estamos passando, né? E o próximo passo seria, por exemplo, a China invadir Taiwan. Hoje teve uma visita da primeira-ministra, presidente, não sei como que chama lá, taiwanesa, na China. Então, imagina-se que existe um cenário de uma fusão pacífica, mas também poderia ter uma tomada agressiva da parte da China, aproveitando essa janela onde a OTAN e os Estados Unidos está todo mundo com foco em outros lugares. Isso teria mais uma outra rodada de estresse, mais um conflito global daí, né? Se a gente fala em Terceira Guerra Mundial e a gente analisa o cenário de hoje está mais alinhado para uma guerra do que o pré-guerra, pré-segunda guerra estava alinhado. Haviam três potências lutando três guerras separadas, né? A Itália no norte da África, a Alemanha ali no seu redor e o Japão ali na Ásia. Estavam lutando, mas eles não eram aliados ideológicos, eles não estavam se conversando, planejando nada. Hoje a gente já tem um eixo bem formado de China, Rússia e Irã, né, os três cabeças principais, alinhadas, integradas, né, ambas dependentes da China aí, economicamente. Então, se for ver a possibilidade de um conflito global entre Estados Unidos e China, né, que teria que envolver as grandes potências para ser considerado um conflito global, hoje seria mais provável dizer que é do que quando era na Segunda Guerra. Talvez a existência das potências nucleares seja alguma coisa de dissuasão, mas a princípio existe esse risco, está no radar. O Xi Jinping tem o plano que até 2027 tem que estar pronto para tomar Taiwan, não que vá, mas tem que estar pronto para agir. E essas janelas de oportunidade para invasões vão surgindo, né? Com a entrada do governo Biden, o Putin viu uma vulnerabilidade e invadiu a Ucrânia. Então, tudo isso vai movimentando. E, no geral, para a gente é entender as cadeias, né? Quem compra, quem vende, como são feitos os insumos, da onde vem, quem importa, quem exporta, quais são as dependências e como o país buscar reduzir as dependências. Eu sei que é difícil. O Brasil não tem um plano de país, então a nossa dependência de exportação, né, para a China vem reduzindo graças aos outros comprarem mais, não que a gente esteja estrategicamente agindo para abrir novos mercados, né? Só que a China parou de comprar, né, 3 anos praticamente estável na sua importação de soja, e os outros compradores aumentaram as compras. Então, a gente como país falha, né? E como produtor também falha na comercialização, não aproveitando essas oscilações de mercado, de Chicago Prêmio e dólar, separados, né? E vivendo margens apertadas, e a gente prevê, na verdade a gente já vê, não é nem que a gente prevê, um cenário de 27 tão complicado quanto, com margens negativas, né, projetadas. E esse cenário ele parece que piora, né? Você não vê melhora. Eu estava vendo hoje só alguns acontecimentos que são marginais aquilo que é estrutural do ponto de vista da produção e da demanda, e tem dado algum alívio, né? Algum alívio. E aí o produtor também, às vezes, na minha opinião, ele deixa de aproveitar algumas oportunidades importantes, porque, como você disse, são poucas oportunidades, e você está passando uma informação aí que é preocupante, porque o produtor ele vai ter que se socorrer, chegar, por exemplo, na G-Trade aí e falar, olha, como eu posso me proteger? Então, eu queria perguntar para você, nesse ambiente, essa palavra proteção, ela não é uma palavra mais para ser tão estranha assim para o setor produtivo, né? Como me proteger? E você esteve aqui comigo, nós estivemos juntos já em eventos, e parece que a gente está falando uma palavra muito difícil do entendimento do produtor, né? Ele saber que ele tem que estar na bolsa, que ele tem que estar se protegendo e olhando um pouco para frente. Então, diante desse diagnóstico que você fez aí, e eu também estou com você, eu acredito nisso, eu acredito que
essas relações, né, essa rearrumação global, vamos dizer assim, dos países, né, dos grupos de países, parece que está havendo um rearranjo, né? Ela vai continuar, ela vai continuar. Nós vimos isso agora, né? Nós vimos isso agora. E quem está por trás, por exemplo, do Paquistão nessa intermediação de cessar fogo entre Irã e Estados Unidos, Israel contra Irã, né? Quem está por trás? Vamos ficar entre nós. Ah, é o Paquistão? É só o Paquistão? Não, não acredito que o Paquistão tem essa condição, certo? Então, quem está por trás disso, né? Quais os interesses que estão por trás disso? Porque também, tanto Estados Unidos quanto China, eles dependem muito um do outro, né? Os Estados Unidos, eles estão com a dívida pública muito alta, ali, algo perto de 120% do PIB, e eu estava dando uma olhada, né? Os maiores credores de títulos americanos são exatamente os japoneses e os chineses. Então, veja bem, olha que como isso daí é maior do que a gente pensa, né? Então é muita coisa para se inteirar e para a gente pensar assim, olha, pode ter essa influência aqui, pode acontecer tal fato. Então você, né, que trabalha aí, está na boca, né, Marcelo? Está todo dia operando e tal. Eu imagino a gente tem que ter essas informações. Eu também tenho que ter aqui, né? Amanhã eu estou cedo no rádio falando sobre isso, tem um site, e a responsabilidade é muito grande, porque o pessoal está ouvindo e quer saber. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Diante disso, né? Agora, será que nós que trabalhamos nessa área, vocês principalmente, né? Trabalhamos na área de informação, de mercado, somos especialistas em mercado. Será que daqui para frente vai se abrir um horizonte maior? Devido a toda essa complexidade, não vai abrir um horizonte porque está tudo lindo e maravilhoso, mas porque essa complexidade que está aí, que envolve o mercado, essa complexidade de países diferentes, de culturas diferentes, mas que negociam entre si. Quando fala do Estreito de Hormuz, eu estou numa região que é a maior região produtora de frango do Brasil. Nós estamos falando sobre o petróleo que não consegue sair do estreito, e eu ouvi, por exemplo, do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, não, nós estamos conseguindo rota alternativa por terra pela Arábia Saudita. Nós sabemos o custo que deve ser o elevado disso. E sei também, né, pela experiência que eu tenho aqui se o Brasil exporta 35% do frango que produz, com certeza a nossa região aqui exporta mais de 45%. Com certeza, a região oeste do Paraná. E o Paraná também, né? Exporta mais. Então, veja bem, isso tem a ver com custo. E eu costumo conversar com o produtor de frango, eles dizem assim, olha, o nosso lucro está nas penas do frango. Tamanha a redução de margem que existe. E eu sei que realmente é uma margem extremamente contábil, né? Então, é verdade isso, é verdadeiro. E a preocupação é muito grande nesse aspecto também. Então, veja bem, é uma região que, se você olhar o desrespeito aos direitos humanos, a coisa toda, olha, não tem nada a ver com o Brasil. Nós não vamos exportar, mas não, é lá, é para lá. Os Emirados Árabes Unidos são os segundo maiores importadores da carne que nós exportamos, um exemplo, né? Então, esse rearranjo, né, vamos dizer assim, ele vem acontecendo. Agora, o que eu queria saber de você, se você pensa assim, eu penso que daqui para frente nós não vamos poder falar mais só em produção, só em demanda, nós vamos ter que falar, necessariamente falar de geopolítica. Nós vamos ter que incluir geopolítica, nós não vamos poder mais falar só em clima, né? Eu até publiquei um artigo e coloquei, né, o agro não é mais só clima, não dá mais para falar, ó, tem
nós vamos ter aqui uma questão climática que vai afetar a produção e a demanda e tal, que ficou complexo demais. Só que eu acho que não dá para ignorar mais. Nós não ignoramos, você não ignora. Mas você acredita que o produtor vai começar a entender que ele vai ter que olhar para esse lado também e, por exemplo, chegar na G-Trade, ouvir mais, participar mais, entendeu? Procurar entender mais sobre o mercado. E outra pergunta que eu vou fazer: a nossa linguagem sobre o mercado, você não acha que ela tem que ser uma linguagem mais próxima do produtor? Você acha que ela é uma linguagem que ela não permite, às vezes, o entendimento? Porque profissionais, colegas meus mesmo, dizem para mim: poxa, você se afundou nessa área aí de mercado, se aperfeiçoou, mas às vezes eu não entendo bem o que você está falando. Então, eu estou falando isso para nós mesmos, né? Não tem também que mudar um pouco isso? É, a Duas gente perguntas. Eu fiz duas perguntas para você. A gente vê que a busca por conhecimento tem aumentado. Ainda está muito longe do ideal, mas cada vez mais o pessoal vem pelo menos perguntar, tentar entender como que é. Eles muitos esbarram nas limitações, a falta de liquidez para fazer a operação, mas no geral cada vez mais gente vem perguntando e cada vez mais clientes nós temos e nós vemos outros, no caso nós não somos consultores, né? Mas, por exemplo, os outros consultores do mercado, eu vejo que eles também crescem, a audiência deles está alta e vídeos falando sobre comercialização vão ganhando espaço, vão ganhando views, né? Então eu acho que muito a passos lentos, mas devagarzinho, né, o pessoal está vendo. Fazem 3 anos que o nosso trabalho se mostrou essencial. Eu sempre falo daquela entrevista que a gente fez em novembro de 22, onde eu falei, cuidado com o prêmio. E o prêmio caiu 3, 4 dólares por bushel, né? Tirou do preço da soja. Estava positivo 1, 2 dólares, foi para 2, 3 negativo, dependendo da Estava praça, né? US$ 2 positivo. Então, cada vez mais o pessoal vem. Só que assim, é um movimento lento, porque é muito técnico. Apesar de, na prática, depois que você começa a fazer, é mais simples do que parece, é difícil ter esse primeiro contato, entender, porque são termos novos e termos em inglês. Então a gente sempre tenta abrasileirar, trocar opções, É. né? Call e put, a gente já não dá para traduzir, opção de compra, opção de venda, mas é estranho. Seguro de alta, seguro de baixa. Então a gente luta para achar termos que são mais amigáveis para o produtor, para facilitar esse entendimento, né? Então, as duas coisas se completam. Conforme a gente consegue melhorar a linguagem e mais pessoas se comunicando e trazendo novos termos para ajudar e gerando relatórios e alcançando audiência, o produtor vai passando a entender, vai desmistificando e a gente vai conseguindo comunicar melhor essa necessidade, ao mesmo tempo que eles estão identificando que eles têm mais necessidade de continuar estudando e viram que quem vacilou com comercialização nos últimos anos aí bateu o recorde de produtividade, nunca colheu tanto e fechou o ano no vermelho. Então, estamos nessa luta aí, você também é um grande, está ao lado, ladeando a gente nessa guerra aí para tentar convencer, a gente tem que convencer o produtor a se ajudar, deixa eu te ajudar, né? Se ajuda para eu poder te ajudar, né? É mais ou menos isso. A gente fica falando de um assunto que é difícil para eles, às vezes, entender logo na primeira, na segunda, na terceira. Tem que ser insistente, mas você falou uma coisa muito interessante. Deixa eu te ajudar para você me ajudar, né? Nós não temos, na verdade, outra saída, não existe outra saída. Então nós temos que insistir. Mas aí eu vou voltar na pergunta que é para completar aquilo que eu perguntei antes. Essa complexidade que existe hoje, devido à geopolítica, né? Está muito complexo. A gente percebe que os conflitos, mesmo ele não existindo, eles estão acontecendo de alguma forma nos bastidores, certo? Eles acontecem. E eles influenciam o mercado. Eles influenciam o mercado. Então, não tem como mais deixar isso de lado. E eu queria fazer essa pergunta para você. Eu tenho sido procurado e as pessoas têm perguntado muito sobre isso. E parece que eu estou sentindo que nós estamos vivendo um momento novo. O produtor rural,
quem milita no complexo do agronegócio como um todo, estão começando a perceber, eu acho, que eles estão começando a perceber que eles fazem parte do negócio global. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É porque eu sou de um tempo que as pessoas não achavam isso, não pensavam e nem imaginavam um negócio desse. Nem imaginava. Mas hoje não dá mais. E eu tô tendo essa percepção. E tô gostando, tô gostando. Quando alguém vem falar sobre. Eu gosto de falar sobre isso. Então que eu tô percebendo que as pessoas estão interessadas nisso. E você não tem percebido isso também, Marcelo? Você falou que elas estão mais interessadas, mas elas estão mais interessadas porque elas estão com essa visão fora, né? Quando eu tive nos Estados Unidos, a última vez que eu tive lá, visitando produtores, o produtor estava dando aula para nós e dizendo, olha, falando sobre o mundo, falando sobre o mundo, o que acontece no mundo, né? E, e eu não vejo isso aqui ainda, mas nós fazemos parte desse negócio, nós somos os maiores exportadores de soja do mundo, os maiores produtores. Não tem como, né? Você tá no meio disso tudo, com a importância que nós temos, e você não entender dessa forma, né? Não entender dessa forma. E isso é uma luta. Eu queria só que você complementasse isso, que depois eu queria fazer a pergunta para a gente encerrar. O que que você pensa que pode acontecer com os preços da soja e o milho, aí agora encerrando a colheita da soja, né? E o milho safrinha com alguns problemas aqui no Brasil, aqui no Paraná, né? No Paraná tivemos alguns problemas, mas com certeza vamos produzir uma safra acima de 17 milhões de toneladas, que é uma boa safra. Aí eu queria, é porque essa pergunta é importante, porque todos querem saber, né? Sobre soja e milho. Vamos lá. A curiosidade, ela ajuda, né? Quando a gente estava nesse momento de o fim da história, onde todo o liberalismo reinou, as cadeias de offshore, né, estão todas construídas e não vale a pena eu produzir adubo aqui porque a China produz mais barato e o Oriente Médio tem muito petróleo, então eles produzem a ureia e me mandam, os fosfatados vêm de lá, e aí tem cloreto lá na Bielorrússia e Rússia e vem de lá também. Quando a gente está vivendo um período de paz, isso não está tanto no radar, porque eles produzem, eles querem exportar, nós queremos importar, temos paz no mundo aí, os navios estão fluindo normal, e aí fica tudo bem. A questão é agora onde a gente tem os gargalos, né, os estreitos, e eles são pontos de estrangulamento da logística global, e aí a gente começa a descobrir que a gente é muito dependente, e a gente não se preparou nem um pouco para nada. A gente não tem nenhum estudo, nenhum plano para se livrar da dependência. E aí isso começa a impactar, onde a gente descobre que, caramba, então quer dizer que sem o Irã não tem milho, não se planta milho. Né? Se a Rússia tiver sancionado e não estiver passando os navios dela, não tem fósforo, não tem potássio. Se a China limitar a indústria química dela lá, porque o preço está muito alto para eles, então não tem defensivos para a gente. Então, esse calo que está sendo apertado agora, desperta para o produtor justamente essa visão. A dependência global, quanto isso impacta, não só no preço, mas de não conseguir insumo para plantar, que é o drama que a gente está vivendo. Nós estamos vendo fertilizante comercializado sendo cancelado, pedido fechado. E aí que é o perigo. Você fala assim, bom, então quer dizer que pode ser que nem plantar eu não vá conseguir. E aí o pessoal está abrindo o olho e está tendo essa visão que você falou. Está virando dessa chave. Nós somos muito dependentes, tanto na ida quanto na volta, né? Tanto para trazer insumos quanto para vender grãos. E isso é muito importante a gente estar entendendo quais são os conflitos que são iminentes, o que eles impactam, qual que é o cenário onde eles podem se escalar, acontecer ou encerrar e como que a gente se protege disso. Então, igual eu falei, isso traz muito mais dificuldade e complexidade para o mercado. O produtor está pelo menos sabendo que isso existe. É o primeiro passo, né? Está sabendo que existe. E aí, para fechar o que você falou dos preços, né? A gente vê um cenário onde o estoque de soja ele está se mantendo constante há 3 anos. Tem uma conta que a gente divide o estoque pelo uso, né? E aí está 3 anos estável e o de milho vem decrescente, né? Vem caindo o estoque de milho.
Nesse momento, a gente tem o produtor americano tendendo a fazer mais soja do que milho, porque a correlação de um preço pelo outro diz que dá mais margem plantar soja do que milho. Ao mesmo tempo, a gente teve o petróleo subindo, puxando o preço da ureia bem no finalzinho da última definição de área de safra do produtor americano. Eles ainda conseguem ter uma flexibilidade de último momento ali. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, com ureia cara, Espanha faz menos milho, o leste europeu faz menos milho, menos trigo, a Índia faz menos arroz, os Estados Unidos faz menos milho, menos trigo. Então a gente tem uma menor oferta das gramíneas aí de cereais. Ao mesmo tempo, se a ureia está cara e o petróleo está caro, o que eu tenho? Uma valorização das oleaginosas. Então a gente tem mais soja, mais canola, mais girassol. Então o cenário que está traçado hoje é para a gente fechar o ano com mais oferta de oleaginosas no hemisfério norte, o que seria uma dificuldade para a gente ver uma grande melhora nos preços aqui, né? A gente vinha dizendo desde outubro, novembro, aí dá para acompanhar, para não dizer que eu estou só contando mentira, as nossas entrevistas era sempre dizendo: ano difícil para a soja, ano ruim de carregar soja, juros altos, dificuldade na alta dos preços. Vende soja, aplica em juros e agora a gente chama atenção. Tem um bom potencial para o milho. Se tudo correr bem, a gente vai ter menos milho na virada do estoque, que é 1º de fevereiro de 27, do que a gente tinha em 1º de fevereiro de 26. Ou seja, se a gente viu uma alta de 10% no mercado físico e 20% no mercado financeiro, na bolsa, no milho, nesse ano que tinha mais estoque que agora, por que não a gente pode ver essa alta daí para mais, né? Claro que sempre pode que nosso milho está caro, a exportação pode ficar lenta, o dólar pode cair, pode azedar essa conta e ficar ainda mais caro para exportar, e tudo isso pode acontecer. Mas hoje existe um cenário otimista para o milho no final do ano. Então a gente vê que os nossos produtores, clientes que venderam soja antecipado, né, não tomaram essa queda de mais de R$ 10, hoje vamos dizer está uns R$ 8 abaixo dos preços que a gente chamava atenção. O pessoal já vendeu, já entregou, já recebeu. E agora ele está olhando, e agora o que a gente faz? Agora a gente está olhando para milho, janeiro, março. De repente é uma oportunidade para o produtor, pensando em recuperar esse estoque que ele vendeu, para ele continuar participando da alta, né? Uma das formas é você trocar de commodity. Se eu tenho soja, milho, boi, trigo, qual que tem mais potencial de alta? Se eu acho que o milho tem mais potencial de alta, eu posso transformar a minha soja em milho. A soja que eu já vendi, eu venho e transformo ela em milho e recompro ela no mercado futuro, seja com contratos futuros, seja com seguro de alta. Então existe essa possibilidade. É mais barato você carregar estoque na bolsa, porque eu não tenho quebra técnica, não tenho armazenagem, o meu balcão não vai abrindo do disponível e eu tenho dinheiro aplicado em juros, né? Eu posso comprar títulos do Tesouro e usar ele de margem de garantia para fazer as minhas operações. Então eu vou receber para carregar esse grão na bolsa, sendo que no físico eu teria um custo de estar carregando ele. Então, no geral, a nossa visão é essa: ano difícil para a soja, 27 de novo difícil para a soja, e um cenário até que otimista para milho para o final do ano, chamando atenção para o El Niño. A gente deve ter dificuldades no plantio aqui no centro-norte, veranico, atraso da chuva em outubro, veranicos em novembro, quem sabe até em dezembro. Então a gente deve ver preços melhores de soja para 27 ali nessa época do ano. Então a gente poderia estar olhando para Chicago, né, acima dos 12, que a gente travou no meio da guerra, pensando em travar Chicago, depois prêmio. Seria uma hora interessante ali nesse mercado climático brasileiro, difícil no plantio, ali em novembro. E aí dólar, sempre uma incógnita, sempre difícil falar de dólar. Mas tem gente otimista com a política, acha que o dólar pode cair. O fato é que o Trump é o dono do dólar e ele quer que o dólar caia, né? Então a nossa visão seria essa: dividir soja em Chicago, prêmio e dólar. Cuidado com o otimismo com altas na soja, porque tá difícil, não tá tão bacana o cenário. Claro que a semana que vem isso pode estar tudo velho, isso que a gente está falando, né? Mas hoje o que está posto no mercado é isso. Então os nossos clientes já fizeram vendas antecipadas, já receberam e agora estão tentando achar aonde a gente vai recomprar, em qual commodity eu vou voltar a participar da alta nesse mercado. E o milho parece ser uma boa opção. Tanto Chicago lá, quem sabe, fechou lá o março a 4,84, o maio 4,91, quem sabe Chicago pode trabalhar mais firme acima dos $5 por bushel. E o milho aqui no Brasil, o milho janeiro fechou no 74 hoje. Se nesse ano bateu 77 com mais milho, por que não poderia bater 80 no ano que vem, né? É uma possibilidade. Então, o produtor poderia estar recomprando a soja dele no contrato de milho e quem sabe surfar aí R$ 6 de alta ajudaria muito na conta, né?
E só para encerrar, né, com relação ao milho, nós estamos no pior momento, né? Porque, na verdade, o programa para exportar milho é a partir de julho, certo? Exatamente. A gente está É, caminhando para o pior momento do ano para o milho, né? Normalmente faz os piores momentos de preço ali junho, julho, e aí começa uma trajetória de alta recuperação dos preços para o final do ano, né? então, isso aí nós não sabemos ainda, mas tudo dá a entender que vai ser um segundo semestre melhor do que, por exemplo, o segundo semestre do ano passado. Podemos Dá a acreditar entender que no sim. caso do milho, né? Sim. É um entendimento que eu, pelo menos, tenho esse entendimento. Parece que é por aí, né? Ô Marcelo, eu quero te agradecer muito, né? E dizer o seguinte, eu vou estar sempre tentando falar com você. Eu sei que vocês estão correndo muito aí no Mato Grosso, não é? Mato Grosso é tudo longe, né? É, a Você gente vai estava na aqui cidade vizinha ali 4 horas. você estava aqui no oeste do Paraná, tudo pertinho. Agora tem que caminhar bastante, né? É. Mas é bom também, né? É bom conhecer esse Brasilzão aí. Ah, com E certeza. eu quero desejar para a tua empresa, né? Para a G-Trade, todos os seus colegas que trabalham aí, um sucesso danado, né? E logo a gente vai estar visitando vocês. Eu quero ir visitar a G-Trade aí Ah, com no Mato certeza. Grosso, Portas sempre abertas aí conhecer. Tá? e poder sempre vamos estar conversando sim. A gente tinha programado uma conversa semanal aí, quem sabe a gente não consegue fazer acontecer. Então, a sexta-feira é um bom dia, né? Bom dia, porque pode ser que a sexta-feira que vem nós não sabemos o que pode acontecer. Nós estamos no meio ainda de uma guerra que ela, vamos cá entre nós, né? É muito frágil esse acordo de paz aí até agora, né? É, o Trump gosta Nós de não atacar com o sabemos o que mercado pode fechado. acontecer. É, o Trump gosta de É, atacar com o mercado fechado, então pode ser que esse final de semana ele retome algumas ações militares ali, né? pois é difícil prever. Muito obrigado, Marcelo. Deus abençoe vocês. E a semana que vem, então, nós conversamos de novo. Pode Fechou. ser? Com certeza. Valeu, João. Tá bom. Obrigado aí. Tamo junto. Até a próxima. Bom final de semana. Igualmente.